Provérbios capítulo 3. Existe um perigo silencioso, não é não saber, é esquecer. Provérbios 3 começa com um alerta simples mas profundo: não esqueça os meus ensinamentos. Porque, na prática, o problema da maioria das pessoas não é falta de conhecimento, é falta de constância. Sabem o que é certo, mas não vivem isso todos os dias. E o texto revela algo interessante. Lealdade e fidelidade não devem estar apenas na mente, devem estar gravadas no coração. Na cultura antiga, isso significava algo permanente, como uma inscrição em pedra. Porque aquilo que está no coração guia decisões sem esforço. E quando isso acontece, a vida começa a se alinhar com Deus e com as pessoas. E então vem uma das frases mais conhecidas e mais difíceis de viver: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Isso vai contra tudo que parece lógico. Porque confiar em si mesmo parece seguro. Mas aqui está o ponto: nossa visão é limitada. A gente enxerga o agora. Deus enxerga o caminho completo. E por isso o texto continua: reconheça Deus em tudo, e Ele endireitará os seus caminhos. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo sem entender. Porque, às vezes, o maior erro não está em escolher o caminho errado, mas em confiar demais no próprio julgamento. Existe um tipo de erro que é difícil de perceber. Não é o erro óbvio, é o orgulho silencioso. Não pense que você é sábio. Essa frase expõe algo profundo: o maior obstáculo para aprender é achar que já sabe. E isso é perigoso porque não parece arrogância, parece confiança. Mas o resultado é o mesmo: decisões sem direção. O texto então conecta isso com algo surpreendente. Temer a Deus e evitar o mal traz cura, como um remédio. Ou seja, escolhas certas não afetam só o futuro, afetam o presente, mente, corpo, emoções. O texto então traz um princípio que vai além de palavras: honrar a Deus com o que você tem. Não com o que sobra, mas com o melhor. Na cultura da época, isso significava oferecer os primeiros frutos, o melhor da colheita. Era um ato de confiança. Porque você entrega primeiro, sem saber exatamente como será o depois. E isso revela algo poderoso: generosidade não é sobre quantidade, é sobre prioridade. E o resultado descrito não é apenas material, é uma vida sustentada. Porque quem confia, não vive na escassez do medo. Mas então vem uma parte que ninguém gosta, mas todos precisam: a correção. Não despreze a disciplina do Senhor. Porque existe uma diferença entre rejeição e correção. Correção não é sinal de abandono, é sinal de cuidado. Assim como um pai corrige um filho, Deus corrige quem ama. E isso muda completamente a forma de enxergar momentos difíceis. Nem toda dor é punição. Às vezes é direção. E fugir disso pode significar perder exatamente aquilo que iria te transformar. E então o texto revela algo que desafia qualquer lógica moderna. A sabedoria vale mais do que prata, mais do que ouro, mais do que qualquer coisa desejável. Isso é forte, porque vivemos em um mundo onde valor é medido por dinheiro. Mas o texto aponta para algo superior. Sabedoria não apenas traz riqueza, ela traz vida. Ela direciona, protege, sustenta. E mais do que isso, ela estava presente desde o início. O texto diz que Deus criou o mundo com sabedoria. Ou seja, viver com sabedoria é viver alinhado com a própria estrutura da criação. A sabedoria então revela um resultado que todos procuram: segurança. Mas não uma segurança baseada em controle, e sim em confiança. O texto descreve algo simples, mas poderoso: dormir sem medo, caminhar sem tropeçar, não se desesperar diante do inesperado. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de estabilidade. Porque quem vive com sabedoria não depende das circunstâncias para ter paz. E então o texto traz a sabedoria para o nível mais prático possível: ajude quando puder. Não adie o bem. Não planeje o mal. Não entre em conflitos desnecessários. Isso revela algo essencial: sabedoria não é só o que você pensa, é como você trata as pessoas. Porque caráter não é testado em grandes decisões, mas nas pequenas atitudes do dia a dia. E aqui está um detalhe importante: a forma como você trata o próximo define o tipo de vida que você constrói. O capítulo termina com um contraste direto: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes.
Isso revela uma lei invisível da vida. Orgulho afasta, humildade aproxima. E no final, o resultado é inevitável. Os sábios recebem honra. Os tolos colhem vergonha. Não porque alguém decidiu isso por eles, mas porque cada escolha construiu esse destino. E talvez essa seja a mensagem mais forte de todas. A sabedoria não é apenas sobre viver melhor, é sobre terminar bem. Se essa mensagem falou com você, comenta. Eu escolho confiar. Porque confiar em Deus não é sentimento, é decisão. Creia, Jesus te ama e Ele vive.